Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Gente do Céu. E hoje nós estamos recebendo um grande cidadão do Reino de Deus e dos céus, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Que prazer te receber aqui, meu pastor. Muito obrigado, Wesley. O prazer é meu estar aqui. Eu quero agradecer muito o senhor ter aceitado o nosso convite desse bate-papo. Tem umas perguntas bem legais que eu recebi de uma galera que me acompanha, que a pergunta que nós fizemos ontem na rede social foi o seguinte: se você estivesse frente a frente com o reverendo Hernandes Dias Lopes, o que você perguntaria para ele? E aí trouxemos algumas perguntas aqui que a galera mandou e também são perguntas que eu tenho curiosidade de saber sobre o senhor, que eu acompanho seu trabalho há um bom tempo também. Mas antes, eu queria falar o seguinte: eu queria convidar você, que está aqui no vídeo agora, a se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like e o seu comentário e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Tem algo muito legal que nós fazemos aqui no canal. O inscrito do canal que mais comenta, reverendo, nós mandamos um presente. Isso é bom. Quem mais comentar e compartilhar com os amigos, ganha um presente. Esse mês pode ser você. Então não perca mais tempo e já deixa o seu comentário aqui que você pode participar. Tendo dito isto, vamos começar então com a primeira pergunta. Querido reverendo, essa pergunta foi mais de uma pessoa que mandou e também é uma grande curiosidade que eu tenho como um pregador do evangelho, jovem. Qual o segredo de pregar por tanto tempo, não perder o vigor, o brilho nos olhos e o fogo no coração? Qual que é o segredo? Bom, Wesley, tudo que nós somos e tudo que nós temos é fruto da graça de Deus. Primeiro, compreendendo a grandeza desse chamado. O chamado, para mim, mais sublime, que é de ser o embaixador de Deus. É de ter a melhor notícia que o mundo já ouviu, o Evangelho de Cristo. Segundo, é reconhecer que nós somos indignos, pequenos, limitados. E não obstante isso, Deus nos dá o privilégio de sermos portadores dessas boas notícias. Ainda a necessidade e a consciência da dependência de Deus. Eu sou pastor há 41 anos e acho que pregar não é uma coisa natural, é sobrenatural. Eu tenho ainda o fenômeno da mão ficar suada, de ficar apreensivo. Frio na E barriga. eu sempre comento isso lá na igreja, de que pregar não é uma coisa que, como você vai num trabalho secular, dar uma aula de português, de matemática, de física, ou fazer um trabalho comum. Não é comum. Então, esse senso de gratidão a Deus e esse senso de dependência de Deus e esta consciência da necessidade da unção do Espírito Santo de Deus é que nos dá esse calor, essa motivação, esse entusiasmo. Porque temos convicção disso, como Billy Graham disse, os nossos lábios são lábios de barro. Se Deus não agir, o homem fala em vão. Nós somos muito limitados, só podemos falar aos ouvidos, só o Espírito Santo fala ao coração, dependemos dele, totalmente dele. Glória a Deus. Tá aí, pessoal, que maravilha, que bênção. Ainda sobre esse tema de pregação, reverendo, qual o conselho que o senhor poderia deixar para essa geração de jovens que hoje deseja esse chamado episcopado, a pregar o evangelho? Por conta de um fenômeno da internet, a internet ela é um fenômeno maravilhoso em vários aspectos. Trouxe bastante espaço para pregação expositiva, para uma teologia sadia, mas também, na outra ponta, parece que produz alguns pregadores que não têm o interesse de estudar, de se dedicar, de se preparar para servir a igreja, não apenas com o conhecimento, mas também com o fervor no coração em anunciar o evangelho. Que seria aqueles pregadores do sermão pronto, do sermão da internet, que prefere ir lá apenas já pegar o sermão pronto e repregar. Qual o conselho que o senhor daria para essa nova geração de pregadores? Bom, eu vou dar o conselho que eu recebi há 41 anos. No dia que eu fui ordenado, no dia 17 de julho, 17 de janeiro, melhor dizendo, de 1982, eu recebi o seguinte conselho: conheça o melhor que você puder a sua Bíblia. Segundo, conheça o melhor que você puder a história da igreja. Terceiro, conheça o melhor que você puder a língua portuguesa.
porque a Bíblia é o conteúdo da sua pregação. A história da igreja é a sua pedagoga, ou será a sua coveira. E a língua portuguesa é o veículo da sua voz. Então, aquele que se propõe a pregar o Evangelho, ele precisa estudar a Bíblia, porque a Bíblia é o conteúdo da sua pregação. Ele precisa conhecer a história da igreja, porque senão vai repetir os erros que outros já repetiram, cometeram. Então, a história vai filtrar, nos ensinando o que fazer, o que não fazer. E a língua portuguesa é fundamental porque, se nós formos descuidados no nosso vernáculo, na nossa língua, pessoas que vão estar no auditório poderão fechar os ouvidos à mensagem por causa da incúria, do descuido, da desatenção à gramática. Então é preciso cuidar dessas três áreas: Bíblia, história e língua portuguesa. É bem curioso, reverendo, que dentro ainda desse aspecto do preparo, há alguns que querem levantar uma muleta para não se dedicar, não estudar. Mas muitos apóstolos de Jesus eram doutos, não eram letrados. E eu creio que muitos deles esquecem que um jovem judeu, até os 12 anos de idade, ele estudava a lei de Deus, né, aos pés dos escribas. E depois que ele decidiria se continuaria na área do ensino para trabalhar na sinagoga ou no templo no primeiro século, e trazem essa alegação. Mas esquece que Pedro, que era pescador, deixou carta escrita, então não era totalmente indouto, né? O apóstolo Paulo é diferenciado, como o senhor mesmo prega em vários sermões, pelo preparo que ele tinha, um vislumbre, que andava pelos corredores do saber humano. O ponto básico, Wesley, é que Deus não se limita a usar apenas as pessoas que estão ou tiveram a oportunidade de se preparar. Mas um argumento desse, de que os apóstolos eram iletrados, não analfabetos, não é a ideia lá. E então eu posso ser também, tendo eu oportunidade, é um descuido, porque a Bíblia diz que o obreiro deve ser um obreiro aprovado e maneja bem a palavra da verdade. Então, a Bíblia diz lá também que os presbíteros que se dedicam à palavra, né, se afadigam na palavra, são dignos de redobrados honorários. Afadigar-se na palavra é mergulhar mesmo, é estudar. Estudar e estudar a exaustão. Então, você encontra lá no Antigo Testamento a história do Esdras, né, que dispôs o seu coração para estudar, para viver e para ensinar. Então, quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Então, é impossível alguém pregar com integridade, com zelo, sem estudar. Isso não significa que uma pessoa que não teve essa oportunidade não possa ser usada por Deus. Exatamente. Você tem, por exemplo, um homem que tinha suas limitações, que Dwight Lyman Moody. Ele cometia alguns erros gramaticais, mas isso não significa que ele não dava importância ao estudo, até porque escreveu comentários bíblicos, pregou e criou um instituto, né, para estudar a Bíblia, mas tendo nós oportunidade de nos aperfeiçoarmos, temos que fazê-lo. Eu acho excepcional essa sua fala, reverendo, que olhando também para o contexto bíblico, você vê Deus usar um boiadeiro, né, lá no Amós, né? Amós, o boiadeiro, e no mesmo contexto usar Isaías, dentro do palácio, na corte, um homem que tinha todo o recurso para se preparar, conhecia as letras e ter o mesmo pé de igualdade, autoridade profética. Mas eu também concordo muito com a fala do senhor, quando o senhor fala, se você tiver a oportunidade de se dedicar. Eu nas minhas aulas, eu leciono aula de teologia, eu gosto de usar um exemplo que eu acho bem curioso dentro desse aspecto. É inegável que quanto mais você se prepara, mais longe você pode ir. Velho Testamento, quem era um dos homens mais preparados, que escreveu pelo menos aí 5 livros, né? E talvez Jó, Moisés, um príncipe do Egito ali que tinha todo o recurso para estudar no país mais desenvolvido daquele contexto. Novo Testamento, o apóstolo Paulo, um dos mais preparados, cresceu aos pés de Gamaliel, estudando em Jerusalém, escreveu 13 cartas, ou talvez uma também se perdeu. Então eu concordo muito com a fala do senhor, isso é muito importante os jovens entenderem hoje. E hoje também, eu não concordo muito com esse negócio de não ter mais oportunidade. Hoje eu acho que a oportunidade está muito escancarada para quem quer estudar a Bíblia. Na verdade, reverendo, além de ter cursos bons, como o senhor também
tem um trabalho de ensino, né? Tem até vários canais que disponibilizam também estudos bíblicos de graça. O conhecimento está bem democratizado hoje e muito acessível, né? Então, o ponto básico é, quem quer pregar precisa se preparar. Esse é o ponto. Excepcional. Ninguém pode levantar para ensinar, se não sentar para aprender. Exatamente. Charles Spurgeon, se não me engano, essa frase é dele. Reverendo, essa também é outra pergunta que nós recebemos bastante lá, e também é uma curiosidade, uma pergunta minha, que acompanha o senhor há um bom tempo. Não, isso não é rasgar seda e nem jogar confete sobre o senhor, é o que se ouve nas igrejas e nas redes sociais. Como o senhor lidar em receber o título de um dos maiores pregadores da nossa geração, se não o maior expositor da nossa geração? Bom, primeiramente eu acho que isso é expressão da grandeza da generosidade. Longe de mim pensar isso a meu respeito. Mas, como lidar com isso? Às vezes as pessoas me perguntam como é que lida com essa questão de carinho do povo. E eu entendo duas coisas. Primeiro, é impossível você conhecer a Deus e ter qualquer sentimento de vaidade. É impossível estar na presença de Deus com o nariz empinado. Até os serafins cobrem o rosto diante dele. Então, conhecer a Deus implica em reconhecer que nada somos. Segundo, é impossível conhecer a você mesmo e ser vaidoso. Porque a não ser que o diagnóstico esteja completamente equivocado a nosso respeito, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, ninguém conhece a si mesmo, se conhece verdadeiramente a si mesmo e ao mesmo tempo é vaidoso. Então, é preciso ficar com a fala de Paulo. O que eu sou, só sou pela graça. Nenhum mérito nosso. Portanto, nada para ficar orgulhoso. Nada, absolutamente nada. É só graça, é pura graça. A honra não é nossa, é de Deus. Glória a Deus, excepcional, que maravilha. Outra pergunta que é bem interessante, Deus tem te dado essa graça de o Senhor percorrer todo o Brasil, pregando não só o Brasil, vários países do mundo afora, e conhecer inúmeras denominações diferentes, com liturgias diferentes, com teologias diferentes. Qual o diagnóstico que o senhor poderia fazer da igreja hoje, olhando tudo isso que tem acontecido, teologia queer, teologia inclusiva, o senhor que anda bastante, reverendo, e conhece, qual o diagnóstico que o senhor faria da igreja de hoje? Bom, Wesley, é uma pergunta abrangente e você tem de tudo, né? Primeiramente, eu acho que tem riscos enormes para a igreja saudável. Bom, em primeiro lugar, eu citaria o liberalismo teológico, que é devastador. O liberalismo teológico devastou a igreja na Europa, na América, no mundo afora e no Brasil, inclusive. Sempre que alguém põe em xeque a integridade das Escrituras e nega a inspiração das Escrituras, dizendo que a Bíblia não é um livro inspirado, inerrante, infalível e suficiente, eu estou convencido disso. A igreja que subscreve o liberalismo, no mesmo dia ela assina o seu atestado de óbito. Ela não sobrevive. Ela morre. O segundo grande problema é o que eu chamaria de sincretismo religioso. Uma igreja mística, sincrética, é a igreja da rosa ungida, da toalha suada, Sabonete consagrado, do loteamento do céu. Então, são promessas infundadas, sem base nenhuma nas Escrituras, são mecanismos de ludibriar o povo, de mercadejar a fé, de um mercado religioso. Então, esse tipo de abordagem pode atrair gente, mas não é evangelho. Isso é outro evangelho. Você tem outros componentes, né? Você citou aí a questão da teologia coaching, a teologia da prosperidade, da confissão positiva e tantas outras abordagens que também são novidades do mercado da fé e que são perigosos para a saúde espiritual, porque fogem
da fidelidade das Escrituras. Então, nós não temos que reinventar a roda. A Bíblia não precisa ser atualizada nem ressignificada. Ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus infalível, inerrante, atual. Ela não carece de atualização. Hoje tem gente falando bobagens, né? Não, tem que atualizar a Bíblia, tem que ressignificar a Bíblia. Foi um livro que foi oportuno para o seu tempo, não é mais para hoje. Então, isso é uma bobagem. A Bíblia, ela não é nova nem velha, ela é eterna. Amém. Ela é a palavra de Deus, sempre viva, sempre oportuna, sempre atual. E o papel do pregador, que quer honrar a Deus e alimentar o povo, é expor as Escrituras. Paulo diz para Timóteo, prega a palavra, vai pregar sobre a palavra, prega a palavra. De tal forma que a palavra é o conteúdo da pregação e a palavra é a autoridade do pregador. Agora, é claro que nós temos ainda um outro componente que preciso parar um pouquinho para refletir, que é o problema da ortodoxia morta. Ou seja, uma igreja que, embora mantenha a sã doutrina, do ponto de vista daquilo que ela crê, mas ela dissociou a sua fé da sua prática, o discurso da vida. Então, há uma espécie de esquizofrenia aí. E aí é o que poderíamos evocar a igreja de Éfeso, uma igreja ortodoxa, uma igreja ética, uma igreja que se dispunha a sofrer pela causa do Evangelho, mas uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Exatamente. Então, botou no piloto automático, nas palavras de Jonathan Edwards, tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Então, nós nunca podemos perder de vista duas coisas, teologia e vida, doutrina e ética, credo e conduta, fogo na mente, fogo no coração. As duas coisas caminham juntas, ortodoxia e piedade. Excepcional. Ontem, curiosamente, eu pregava sobre a igreja de Éfeso, eu abordei exatamente o que o senhor falou, essa perca do primeiro amor, o coração já não bate mais forte, não tem mais aquele ânimo como tinha ali no primeiro amor. Muito, muito interessante. Está aí o diagnóstico do reverendo Hernandes Dias Lopes, que caminha o mundo inteiro pregando nas igrejas que Cristo tem o levado, falando sobre o atual estado da igreja hoje, mundo afora. Reverendo, agora uma pergunta muito legal e também bem atual. Com tudo que tem acontecido nesses últimos anos, nesses últimos tempos, é óbvio que não tem como traçar uma data, só Cristo sabe. E é uma das perguntas também que choveu ontem lá. O senhor entende que está muito longe a vinda de Cristo ou ela está muito próxima, com tudo que tem acontecido até dos últimos 120 anos para cá? Muitas guerras, Mateus 24 parece que está cada vez se potencializando mais. O que o senhor pensa sobre isso? Falta muito para Cristo voltar nessa perspectiva? Antes de entrar nessa última pergunta sua, só voltando à última pergunta, eu acho que também tem igrejas sólidas, sim. cheias do Espírito, vivas, dinâmicas, operosas, que têm crescido espiritualmente, numericamente, para a glória de Deus. Então, só para fazer esse resgate. Bom, com respeito à última pergunta, então, sobre a segunda vinda de Cristo, eu penso que nenhum de nós tem autoridade para dizer, não, vai demorar muito. Pode ficar tranquilo que nos próximos 500 anos Jesus não volta. Paulo não pensava assim. E Paulo era o maior teólogo. Paulo esperava a segunda vinda de Cristo para os seus dias. E ele diz lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, falando da segunda vinda, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo restarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficaram. Ele se coloca no meio. Então, nós não podemos marcar datas, como você colocou, mas não podemos também dizer que ele não vai voltar nessa geração. Exatamente. Porque a expectativa do cristão é de aguardar e apressar o dia da vinda de Deus e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Agora, os sinais estão aí, né? Como você mencionou, Mateus 24, mencionou o engano religioso,
as guerras e os rumores de guerras, os terremotos, as epidemias, lá em Lucas 21, as epidemias e as fomes, né? Menciona lá a perseguição religiosa, o esfriamento do amor e a pregação do evangelho por todo o mundo. Então virá o fim. E aí, o advento da internet, para mim, ampliou e acelerou o processo da evangelização mundo afora. Exatamente. Porque hoje nós estamos gravando esse programa aqui, esse programa vai subir depois para um canal do YouTube e faccionando para outras mídias, e isso chega a milhares de pessoas. Do outro lado do mundo. Sem restrição geográfica. Então, eu pego, por exemplo, a Igreja de Pinheiros, que tem um trabalho de mídia muito relevante, alcança mais de 100 nações, legendando os sermões hoje em mandarim, russo, alemão, francês, inglês, italiano, espanhol. Então, uma igreja que está entre quatro paredes, mas ao mesmo tempo, mensagens que chegam a 2 milhões de ouvintes no mundo todo. Então, penso eu que Deus tem aberto portas para a evangelização do mundo através das mídias sociais, cumprindo a profecia de Mateus 24, 14. Glória a Deus. Reverendo, para finalizar, que o senhor tem um compromisso ainda, nós ainda vamos sentar para ouvir o senhor ministrar. Essa é uma pergunta particular minha, que eu queria muito fazer para o senhor, e essa eu não peguei de ninguém, essa é minha mesmo. Qual foi a maior experiência que o senhor já teve com Deus? A maior experiência da sua vida que o senhor teve com Deus? Não, eu não sei nem te precisar maior. Essa aqui foi a maior. A vida nossa é uma vida de constante experiência com Deus. Eu tive vários tipos de experiência com Deus, né? De livramentos, de uma necessidade urgente, de um desespero, e Deus dá um livramento. De uma situação financeira, como passei lá nos Estados Unidos, de acabar a provisão e você orar e Deus abre uma porta na mesma hora. A bênção diante de uma situação de família, de você estar aflito, angustiado, e Deus te dá um retorno, né? A bênção de você ver o cuidado de Deus na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Então, todo dia é um milagre. A vida é uma dependência contínua de Deus. E o fato de você estar vivo é um cuidado de Deus. Nele vivemos, nos movemos, existimos, é quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Então, mas de todos os milagres de Deus, a salvação é a maior. E para mim, de todos os privilégios, o maior é ter sido chamado para o ministério. E poder ser um embaixador de Deus. Glória a Deus, maravilha. Tá aí, pessoal, tá aí. Reverendo, eu gostaria muito de agradecer ao senhor. Muito obrigado mesmo, o senhor é uma bênção de Deus. Obrigado. Pessoal, todas as mídias sociais do Reverendo Hernandes vai estar aqui nos cards, tá bom? Deixa o comentário aí e Deus continue abençoando vocês e até a próxima com a graça de Cristo Jesus. Um abraço.